Como iniciar a introdução alimentar? Se o seu filho está prestes a completar 6 meses, com certeza está passando pela sua cabeça as seguintes perguntas. Por onde eu devo começar a introdução alimentar? Quais os alimentos ofertar primeiro? Eu continuo ou paro de amamentar? Eu começo pelos doces ou salgados? Qual a melhor refeição para começar a introdução alimentar? Qual o método que eu utilizo para iniciar a introdução alimentar? Meu nome é Laís Honório, eu sou nutricionista infantil e nesse vídeo eu vou te orientar como você pode começar a introdução alimentar do seu filho. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a criança ela precisa ter 6 meses mais sinais de prontidão. Então não se começa a introdução alimentar antes dos 6 meses porque a criança ela não está fisiologicamente preparada e nem desenvolvida para isso. E como eu falei, mais os sinais de prontidão. Então a criança ela precisa já conseguir ficar sentada, que quando você oferta um alimento, ela não fica o tempo todo cuspindo, colocando para fora, tá? Que pode ser o reflexo de protusão da língua. Então a criança ela precisa estar preparada aos 6 meses, mais sinais de prontidão. Sabendo disso, você já pode iniciar a introdução alimentar do seu filho. Laísa, mas quais alimentos eu posso ofertar primeiro? Eu oferto doce ou salgado primeiro? Eu começo com qual fruta? Os alimentos, nesse momento de introdução alimentar, não tem tanta importância assim. Mas isso não quer dizer que você pode ofertar qualquer alimento. Claro que tem alimentos alergênicos que não podem ser ofertados assim que inicia a introdução alimentar aos 6 meses. Mas em um vídeo mais detalhado eu vou falar para vocês quais os alimentos que podem ser ofertados e quais os que não podem ser ofertados no momento da introdução alimentar. Mas dentro dos alimentos que podem ser ofertados nos primeiros meses da introdução alimentar, não tem uma regra de qual você pode ofertar primeiro, por qual fruta começar. É melhor começar pela laranja, que é mais cítrica, é melhor começar pelos alimentos mais salgados ou mais amargos. Não tem essa regra. O que eu gosto de indicar que façam? Tentem introduzir a criança dentro da rotina da família. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você vai ofertar o almoço, oferte o alimento que já está no cotidiano, já está na rotina da família. Pode ser o arroz, pode ser a carne, pode ser a beterraba cozida. Então eu sempre indico começar com os alimentos que já estão dentro da rotina da família. Por isso que eu falo que o grupo alimentar não tem tanta importância no início, desde que não seja um alimento proibido para aquela idade. Uma outra observação que eu faço é sempre comece pela refeição que você, mãe, pai, está mais tranquilo para fazer, para ofertar para aquela criança. Porque você vai precisar de tempo, a criança vai precisar da sua atenção, você vai precisar estar ali no momento com a criança, sempre observando, conduzindo, então você precisa estar ali. Então, procure a refeição que é mais tranquila. Se você acha que o café da manhã é mais tranquilo para você fazer junto com a criança, para você estar ali com a criança, ofertando para a criança, então faça o café da manhã. Outra coisa que você precisa saber é que não tem um método correto ou um método errado para que você inicie a introdução alimentar. Você pode iniciar com um método que você se sinta seguro, seja ele BLW, tradicional ou participativo. Eu sempre indico utilizar os 3 métodos. Se você é uma mãe que não tem tanta segurança com o BLW, por exemplo, em um outro vídeo eu vou falar sobre os métodos da introdução alimentar, mas se no início você não se sentir segura com o BLW pelo fato de que a criança ela tem mais autonomia, você pode começar pelo método tradicional. E aí você vai evoluindo de acordo com o que for evoluindo as texturas, tá? Mas claro, eu sempre indico utilizar os 3 métodos. Então é como eu sempre falo, não existe um método errado, não existe um método certo. É o método onde a família se sente segura. E tá tudo bem se você se sente segura com o tradicional, se você se sente segura com o BLW. Se num dia você utilizou o tradicional, no outro dia utilizou o participativo, no outro dia o BLW, tá tudo bem, tá? Não tem uma regra que precisa sempre ser BLW. Não tem uma regra de cada refeição precisa ter um método. A única forma que eu não recomendo na introdução alimentar são os alimentos liquidificados, são as papinhas, por exemplo. Porque isso pode dificultar lá no processamento sensorial da criança, assim como pode também atrapalhar a progressão das texturas. Porque a criança, ela acostuma com aquela textura de papinha e aí ela vai recusando os alimentos mais sólidos, de acordo com o que você for progredindo as texturas, tá? Então, se for começar pelo método tradicional, não comece por alimentos liquidificados. Sempre amassa os alimentos. Então, cozinha uma beterraba, amassa aquela beterraba, para que você possa ir construindo, eu costumo dizer construindo, mas é progredindo as texturas. Então, amassa a beterraba e com o passar das semanas, vai amassando cada vez menos. Até você ver que a criança está conseguindo amassar com a própria gengiva. E no método BLW, e eu vou dar o exemplo novamente da beterraba, você pode ofertar o pedaço da beterraba cozida, que a criança ela vai conseguir amassar com a gengiva, mesmo que ela não tenha dente. E uma dica para você saber se o alimento ele tá cozido bastante para que ela consiga amassar, é você colocar um pedaço do alimento na sua boca e tentar amassar com a língua no céu da boca esse alimento. Se você conseguir amassar esse alimento com a sua língua no céu da boca, então tá bom para a criança comer esse alimento.
Outra orientação importante que entra dentro aí dos alimentos liquidificados é separar os alimentos. Não ofertar tudo junto, assim como a gente que é adulto tem o costume de comer, mas sempre ofertar separadamente. Porque fazendo isso, você vai identificar quais os alimentos que o seu filho gosta. Se o seu filho tiver alguma alergia ou intolerância alimentar, você vai conseguir identificar de qual alimento foi. Seu filho consegue também ter mais eficiência no seu processamento sensorial. Então ele consegue aceitar mais o amargo, o salgado, o azedo, evitando aí, por exemplo, uma dificuldade alimentar no futuro, quando essa criança ela tiver com 2, 3 anos. E por último, confie no seu bebê. Aos 6 meses, ele está pronto para iniciar a introdução alimentar. E a introdução alimentar não é para ser um momento tenso, é para ser um momento de alegria, de diversão, é para ser um momento prazeroso, tanto para você que está ofertando como para a criança. Eu espero que a introdução alimentar do seu bebê dê tudo certo, que seja a coisa mais linda do mundo e que você possa se sentir orgulhosa de como você conduziu essa introdução alimentar. Tchau e até o próximo vídeo!